Fala galera Vete, vocês estão bom? Hoje a gente vai começar o terceiro episódio do nosso podcast Descomplicando a Veterinária. Se você não assistiu os dois primeiros, eu vou te convidar depois a assistir o primeiro com o Dr. Juan, o segundo com a doutora Laísa, e a gente tá aprendendo. É importante deixar claro, né? Eu não sou ainda entrevistador, a galera que vem aqui às vezes também fica, pô, eu nunca fiz, mas o legal é isso, é ser natural e a gente ter um bate-papo. Contudo, que isso beneficie você, aluno de veterinária. O nosso foco aqui é trazer algo relevante, que vai mudar o seu olhar para alguns temas, né? E com isso você construa algo interessante. Então, é uma veterinária de maneira descomplicada. Nós estamos também aqui no YouTube, lá no Instagram, no Spotify e também no TikTok. Então, se você chegou aqui, não é inscrito, se inscreve. Se você se inscrever, esse sininho aqui ele vai ativar. E toda vez que eu tiver um vídeo novo, vai apitar aí no seu celular. Então você vai saber de tudo de legal que a gente vai produzir. Já que tá aqui, tem uma mãozinha aqui, não tem? Dá um gostei pra gente, dá um like aí, que isso ajuda bastante o algoritmo jogar a gente pra frente. E com tudo a gente vai produzir mais coisas, tá? E também compartilha pra galera da sua sala, isso aqui vai ser muito legal. Isso aqui, gente, não poderia acontecer se eu não tivesse alguns parceiros. Então, tem essa infraestrutura aqui, porque o Hub, que é um parceiro, que, né, que faz os meus criativos, é uma solução para o audiovisual aqui da região. O Hub, além de atender aí o mercado de audiovisual para publicidade, para o corporativo, também atende infoprodutores. Então, você infoprodutor que quer produzir criativos, também fazer seu podcast, tá aqui o arroba do Hub. O Hub é uma infraestrutura bem interessante. E o outro parceiro que eu gosto bastante, que é o André. André é da empresa Altec. A Altec, ela produz equipamentos para centro cirúrgico, no caso, o vaporizador, né? Então, normalmente você deve pensar, mas eu não sou anestesista, por que eu quero saber da Altec? Porque, às vezes, você é dono de clínica, né? Você tem que ter um equipamento ali do seu centro cirúrgico e você tem que confiar. Como que eu vou ventilar um paciente? Como que eu sei que a CAN, né, o tanto de isoflurano tá chegando? O equipamento tem que ser confiável. Então, eu uso, não é porque só é meu parceiro aqui, não. Eu uso na rotina, quem vê meus criativos aí, meus stories, vê que eu uso o calibrado Altec. Então, a Altec, além de produzir um negócio de qualidade, o André, gente, eu falo que esse homem é um gênio. O André, ele conserta todas as marcas, ele sabe como funciona tudo e a atenção. Um cara para me ganhar, para eu estar aqui falando da empresa dele, é porque tem algo de valor. E o André, gente, você liga para ele meia-noite, André, meu equipamento deu pau. Ele vai te ajudar. Então, se é um cara que olha com carinho para minha área, esse cara ganhou meu coração. Então, André, obrigado pela parceria. Terceiro episódio, eu hoje, olha aqui, ó, tô um pouco nervoso, tô tremendo porque, gente, eu tô com uma pessoa aqui hoje. Ela foi minha professora. Antes de entrar na faculdade de veterinária, vou contar uma história pra vocês. Antes de entrar na faculdade de veterinária, eu ouvi falar dela. Falar, Deus do céu, essa mulher vai me deixar de DP, porque ela é exigente, tá? E aí eu fui com medo para a aula dela. Só que quando eu tive a oportunidade, aliás, nem vou dizer oportunidade, mas o privilégio de conhecer, eu descobri uma pessoa maravilhosa, que além de uma grande professora, era uma grande amiga, uma pessoa que tem um olhar de carinho pelos alunos, pela profissão. E quando eu ouvi que ela era exigente, na verdade eu entendi que na verdade ela tem um compromisso com aquilo que ela faz. E aquilo ativou em mim também de querer fazer algo melhor. Então hoje eu vou conversar com a doutora Janaína. Tudo bem, prof? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e dizer que se você é novo nisso, eu sou mais nova ainda, mas estamos aqui. Você sabe que eu jogar esse jogo aqui. Não, tem que ser, é um bate-papo, vai ser gostoso. É assim, é uma responsabilidade, sabe? Pela pessoa que você é, né? Você sabe quanto eu te admiro e os alunos também, né? Você é um nome importante para medicina veterinária local, né? Então, para mim, é um prazer mesmo tê-la aqui, viu? Professora, é um currículo extenso, mas se pudesse resumir, quem que é a Janaína? Conta pra gente aí. Bom, a Janaína começou há 20 anos ou 22 anos atrás na docência do ensino superior. Eu me formei na Unesp de Jaboticabal. E aí, por um período muito curto, eu fui atuar em clínica, mas desde que eu entrei na faculdade, eu era aquela estudante que apresentava os seminários do grupo, sabe? Sim, sim. Que os alunos se reuniam, faziam um trabalho, uns dias antes entregavam para mim, Liga. E aí eu que apresentava, então eu sempre tive, assim, vontade mesmo de dar aula desde a graduação.
Então, mesmo que eu tenha saído da faculdade, ainda atuado um pouco na área de clínica, eu já tinha essa aspiração. E aí já ingressei no mestrado, depois do mestrado já comecei a dar aula. Na época, interessante que na época aqui na região não tinha faculdade de medicina veterinária, Sim. né? E aí eu já ingressei dando aula na área da saúde humana. Uau! Né? Então, já comecei a dar aula para o curso de enfermagem, odontologia, fisioterapia, educação física, Que demais. dando aula de anatomia e patologia, principalmente, né, essas duas áreas. E ali no ano seguinte, a faculdade de medicina veterinária abriu aqui na Unip, eu ingressei como professora. Então, assim, na medicina veterinária, justamente esse ano, eu fiz 20 anos, Uau. né? Então, é uma trajetória longa, de muita dedicação, né? Muitas vezes alguns sacrifícios, sim. né? Mas é uma história feliz, eu digo. É uma história feliz porque é algo que eu gosto de fazer, eu tenho muito prazer em estar na sala de aula, em ter o contato com meus alunos, né? Às vezes os alunos, né, não querem ter tanto contato comigo, mas eu gosto muito de estar dentro da sala de aula. E ao longo desses 20 anos, né, eu desde sempre, da primeira turma que teve a disciplina de patologia, eu já iniciei dando aula de patologia, né? Sim. Então, às vezes eu falo que foi a patologia que me escolheu, não fui eu que escolhi a patologia. Legal. Embora tenha feito iniciação científica sempre no departamento de patologia na Unesp, mas assim, eu não tinha na minha cabeça, eu vou dar aula de patologia. E aí, sim, quando veio a patologia, eu abracei, e aí começou a minha trajetória dentro da patologia e da anatomia patológica. E aí eu fui embora ao longo desses anos, trabalhando muito, né, ao longo desses anos com a parte macroscópica, além da docência, né? Sim. Com a parte macroscópica, com necropsias, tanto junto com os meus alunos, ensinando. Aliás, sempre foi uma coisa que eu fiz muita questão de ensinar os meus alunos a fazer uma necropsia, né? Sendo que a maioria das faculdades, muitas vezes, passa batido isso, sim, né? Então, os alunos vão, às vezes tem uma ou duas aulas práticas só para aprender a técnica, não, mas sempre foi uma coisa que eu tive, eu sempre fiz muita questão, porque eu falo, né? O cadáver, ele é um livro aberto, e se o médico veterinário souber fazer uma necropsia e ter pelo menos uma noção geral daquilo, e ele puder, no óbito do seu animal, ele, né, sob autorização, obviamente, do tutor, do proprietário, ele fazer uma necropsia, ele vai entender muito mais o que está acontecendo, e aquilo, sim, vai com certeza contribuir para os casos futuros, enfim, né? Então, eu sempre quis ensinar isso para os meus alunos. Então, e aí foi, né? E hoje a professora Janaína não é só mais a professora Janaína, né? Hoje eu sou coordenadora de um curso também de medicina, sim, veterinária. Então, além de dar aula na Universidade Paulista, na Unip, eu sou coordenadora e professora da Faculdade Anhanguera, aqui de São José dos Campos. E trabalho também como autônoma nessa área de patologia forense, né, de perita, como assistente pericial também técnica. Então, assim, é um mundo de muita dedicação, de muito foco, mas que eu posso dizer que eu sou muito feliz no que eu faço, e eu gosto realmente, gosto desde a parte do meu contato com os alunos, com a área em si da docência, mas também com essa minha área, com a minha atuação como médica veterinária autônoma. Uau! Já valeu a entrevista, né? Já pode cortar aqui, né? Já pode terminar. Você falou um resumo! Uau! Não, mas foi gostoso de ouvir isso, porque eu tive o privilégio, né, como eu disse, de ser seu aluno. E muita coisa que você foi falando agora, eu fui trazendo memória, né? E eu também, né, eu tenho essa mesma visão, Janaína, do legado, né, da nobreza. Esses dias, eu coloquei uma caixinha de perguntas, uma semana atrás, aí um aluno que me segue falou assim, qual é o seu prazer? Daí eu falei, o prazer é fazer o legado,
né? E eu acredito que isso deve para você ser muito legal, de entrar hoje 100 clínica de São José, 100 veterinários foram seu aluno. E você olhar e falar assim, que legal que hoje eu tô aqui visitando um colega que tá fazendo algo diferente. Ou às vezes o cara que foi para fora, ganhou a asa, foi também para área acadêmica, tá aí dando aula em congresso, publicando coisa diferente, de repente chega ali um guideline, sei lá, um artigo trazendo uma novidade, você fala assim, rapaz, esse menino chegou aqui, não sabia nem aonde que era a sala dele, né? E passou por mim, olha que legal, o ser humano que se formou, o profissional que se formou, essa satisfação eu acho que você deve ter, né? Sim, não, com certeza. Eu sempre falo, né? Eu acho que o propósito da nossa vida é a gente, além da gente fazer o bem, né? Simplesmente o bem, a gente transformar a vida das pessoas que passam pela nossa vida, né? Uau. E aí eu acho que se uma das minhas missões foi a educação, eu acho que a educação é uma ferramenta de transformação. Então, eu perceber muitas vezes, quando eu encontro esses alunos, ou quando eu vejo ou ouço falar desses alunos que hoje muitas vezes são referência na área, que atuam brilhantemente na área, eu olho e eu falo assim como esse aluno deixou um pedacinho dele comigo, ele levou um pedacinho meu com ele, e isso é motivador. Muito bom. Eu acho que essa é a minha maior engrenagem. E eu falo para os meus alunos, né, e sem demagogia nenhuma, tá? De coração aberto aqui para você. Eu quero que meus alunos sejam melhores do que eu. Sim. Porque quando eu vejo um aluno brilhando, o meu brilho tá lá junto com ele, sabe? E é muito satisfatório, é muito satisfatório. Então, eu acredito eu acho que isso que me deixa ainda mais feliz com o que eu faço, né? Que faz com que eu não me canse, eu não me canso de dar aula, a gente se cansa no pós-aula, né? Com prova para corrigir, com aqueles trâmites todos, mas dar aula para mim, quando eu entro na sala de aula, eu esqueço meu mundo lá fora, e é muito satisfatório você levar o conhecimento, você ter o retorno dos alunos. Você vê o crescimento, é aquilo que você falou. Às vezes o aluno entrou o primeiro dia, não sabia nem o que estava fazendo lá. E de repente, ele é uma referência naquilo. Caramba, é uma satisfação gigantesca. E ó, você fez isso comigo, né? A gente conversa bastante, eu conto, né? Eu vim de escola pública, né? Eu caí de paraquedas na faculdade. Eu queria ser veterinário. Eu entrei sabendo que eu queria ser anestesista, mas assim... Gente do céu, eu via a molecada que tava na minha sala, que saiu de escola, numa escola com qualidade, que já sabia de cor o ciclo de Krebs. Que é isso, né? E aí eu lembro que uma vez você deu um tema e falou assim, olha, eu preciso que vocês estudem esse tema que cai na prova. E eu saí de um formato que o aluno tretava com o professor do seguinte, não tá no slide, não pode estar na prova. E aí eu lembro que você falou assim, isso aqui é uma faculdade, você tem que pensar ali na casinha. Se eu não coloquei no slide, tem uma biblioteca logo ali, né? Então, eu falei, faz sentido isso que ela falou. Ela me dá o start para eu sair atrás da informação também, né? Então, todo tema que às vezes você falava, eu ia buscar mais informações, né? Até que eu comentei no começo aqui que eu tinha até medo. Falei, quem será essa mulher? E quando eu descobri isso, eu falei assim, cara, a aula dela é mais legal, né? É mais legal. Então, você fez isso comigo. Que legal também, vou contar outra coisa. Cheguei hoje eu anestesiei, né? A gente tá aqui no Hub à noite. Hoje eu tava anestesiando. E aí, tem uma estagiária nesse hospital que eu tava hoje, que ela é sua aluna. Eu gravo alguns criativos pro Instagram, e tem um criativo que eu gravei, que eu falo assim, que o correto não é coletar, quando é material biológico, é colher. Então, às vezes o estagiário, ele entra no centro cirúrgico e fala assim, já coletou o sangue? Não é coletar, é colher. Só que tem estagiário que fala, por quê? Aí eu tenho que contar toda a história. Essa estagiária de hoje é muito engraçada, né? A hora que eu falei, colher, não foi pra ela, foi pra outro. Ela olhou pra mim e falou assim, foi a Janaína, né? Tá vendo? Então você tá mudando a realidade. Foi muito natural, porque, sim, eu aprendi isso com você, né? E ela olhou pra mim e falou assim, foi a Janaína, né? Eu falei, caramba, a Janaína tá mudando essa molecada mesmo, cara. Que legal, né? Isso é bonito de ver. Mas, Janaína, já que você falou aí pra mim que você tem paixão, né? Que te escolheu, na verdade, foi a patologia.
pessoal às vezes confunde um pouco, né? Principalmente o aluno, depois que se forma, até tem um pouquinho mais de noção, mas às vezes nem invade muito essa área, né? Era prazeroso na faculdade a gente colocar o macacão verde. Vocês Cara, ficam era o lindos, dia. vocês ficam lindos de Era o dia de macacão tirar verde. foto, era Adoro. a roupa de piloto de caça nossa, né? Ir lá, fazer necropsia. Eu não tive, eu tive muitas aulas, não foram só 2, não, eu tive muita Não, aula. com certeza. Não, teve bastante aula, foi legal. Mas a gente sai da faculdade, a gente quer, por exemplo, quer ser especialista, eu fui anestesia, outro quer isso, quer aquilo. E a gente acaba esquecendo dessa parte da medicina forense, da perícia. Quando eu estava na faculdade, foi uma das primeiras turmas que teve deonto, que era sobre leis, medicina legal. E aí, a galera confunde quando você fala, eu sou patologista, com o patologista clínico, né? Então, tem uma diferença, né, o que você faz Tem, hoje, né? tem. Você estava me explicando antes da gente entrar no ar, você faz a macro, né? Você segura essa pergunta? Seguro. Você segura? Sabe por quê? Porque eu quero fazer um comentário do que você falou antes. Diga. Ó, não morre essa pergunta aí não, que a gente Tá. vai responder, tá? Quando você falou que eu cobrava de vocês coisas mais aprofundadas e aí que não estavam no slide. Então é o mito, né, de que a professora no segundo ano de faculdade ela cobra caso clínico do aluno. Daí fala, professora Janaína cobra caso clínico. Como assim? Eu tô no segundo ano de faculdade, como que eu vou fazer um caso clínico? Na verdade, eu vou treinando, né, os alunos, eu vou treinando vocês ao raciocínio crítico, ao desenvolvimento do raciocínio clínico. Boa. E aí eu coloco uma situação problema, porque é assim que a gente aprende. Eu falo para os meus alunos, você não vai chegar um animal para você perguntando assim, classifique os tipos de lesão. Vai chegar ele lá com uma lesão com determinadas características e você vai ter que desenrolar isso clinicamente para dar um diagnóstico correto, um tratamento correto. E aí eu busco isso desde lá da fisiologia, porque eu dou aula de fisiologia também, da patologia e da anatomia patológica. Por quê? Porque é a formação desse raciocínio que ele precisa para quando ele chegar lá na clínica, na anestésio, né? Na cirurgia, seja de pequenos, de grandes animais, e ele saber como que ele atuar, porque ele não adianta, o médico, seja humano, o médico veterinário, ele não vai seguir protocolo. Cada animal, cada indivíduo individualizado, né? totalmente individualizado. Então, se ele não desenvolver esse raciocínio, ele vai cometer erro. Daí, o aluno, no segundo ano, não entende. No terceiro ano, ele já pegou o jeito. Ele fala, professora, agora já estou entendendo. Quando chega no quarto ano, eles encontram comigo, porque eu já não dou aula para as turmas de quarto ano quando estão em semi ou em clínica, eles me encontram e falam assim, professora, bem que você disse. Hoje é muito mais tranquilo, é muito mais simples fazer o raciocínio, porque você começou a treinar conosco lá atrás. Então, isso é muito, essa evolução é muito legal. Eu não podia deixar de falar, porque é um mito. Porque eles falam, professora Janaína, é terrível, porque ela cobra... A gente não tá na aula de clínica, né? A gente não tá... Ela acha que a gente sabe clínica. Ela acha que a gente... Não, eu não tô pedindo pra você tratar o bicho, dar dose de medicamento. Eu não tô pedindo nada disso. Eu tô pedindo desenvolver o raciocínio. O que na fisiologia falhou? Qual a característica da lesão? Não adianta. Hoje tá na moda chamar isso de mapa mental, mas a gente chamava de organograma mesmo, né? Exato. É uma forma de organizar as informações e chegar a uma conclusão. Chegar a uma conclusão. E isso, quando você começou a ensinar isso fazia sentido pra mim até pra uma apresentação, às vezes, de um trabalho. Sim, né? É isso. E agora, tô pronto pra resposta? Agora tá. Realmente, o que você falou, agora voltando aqui pra sua pergunta, realmente existe uma confusão quando se fala em patologia e patologia clínica, tá? A patologia clínica é o que a gente vê mais comumente, vamos dizer, mais na rotina. Sim. Que são as análises laboratoriais de sangue, né? Então, por exemplo, você vai fazer um bioquímico para traçar um perfil renal, um perfil hepático, um hemograma. Isso tudo faz parte da patologia clínica, né? A patologia, né, propriamente dita,
ela é o estudo das lesões, né? Da doença, das lesões. Mas como eu sempre falo para os meus alunos, não é simplesmente o estudo da doença. Sinomose, vai estudar a sinomose. A gente entende patologia do estudo da doença. É aí que mora o perigo. Embora, né, o termo venha, né, patos, doença, logos de conhecimento, não é exatamente assim. Por isso que eu gosto muito, e você vai lembrar das minhas provas, do termo fisiopatologia. Eu tava lembrando isso agora. Eu tava lembrando você explicando qual é a diferença. Discorra sobre a fisiopatologia, isso é o terror, né? Porque é para falar tudo, né? Então, por quê? Porque fisiopatologia, daí descreve bonitinho, né? Porque é o mecanismo. Quando a gente fala da ciência em si, a patologia, ela estuda o mecanismo das lesões. Então, ela vai explicar o porquê que as lesões acontecem, como que essas lesões elas vão se mostrando macroscopicamente, microscopicamente nos tecidos. Sim. E também traça as consequências e o prognóstico. Então, quando a gente fala nessa ciência, né, que é tão ampla, tão importante que é a patologia, a gente está falando no início, meio e fim. Porque a gente fala desde a patogenia, que é a origem do problema. Sim. A gente descreve macroscopicamente, microscopicamente, explicando os porquês daquelas lesões, não simplesmente apontando por que as lesões acontecem, tá? E, finalmente, mostrando quais são as possibilidades de consequência para aquele organismo, tá? Então, é isso, é amplo. E, por ser amplo, a patologia, ela é uma ferramenta muito importante e auxiliar do médico. O médico como todo, o médico humano, o médico veterinário. Então, desde ferramentas diagnósticas, microscópicas. Então, quando a gente fala, eu vou colher um material, vou fazer uma biópsia e vou submeter ali para o laboratório de patologia, de anatomia patológica, isso, o que a gente está fazendo é uma histopatologia, né? Que é o estudo do tecido suspeito de lesão. Tá? Então, esse é um ponto. Aí eu vou fazer um citopatológico. Qual que é a diferença do histopatológico para o cito? O histo, eu vou colher aquele material na sua formação tecidual, né? Então, vai estar lá a camadinha. Por exemplo, se for ali uma amostra de pele, vai estar ali epiderme, aderme, vai estar, né? Tudo organizadinho. O citopatológico, o que a gente faz? É uma ferramenta que vai colher células por meio de uma esfoliação, por meio de um esfregaço ou por meio de uma aspiração. Ou aquele método... o método de cortes, de nanocortes é para tecido, né? Para tecido. Daí já vai entrar na parte de histopatologia nanométrica, né? Daí já é um outro braço, né? Que a gente está evoluindo muito nisso. Então, tudo isso faz parte da patologia, né? E isso a parte... fora imunohistoquímica, fora as inúmeras... A gente vê até na TV, quando tem alguns casos que dá na TV de homicídio, que são populares aí na TV, as perícias, os caras usam equipamento para ver vestígios de sangue, você fala, caramba, que muito isso louco. Tudo é o universo da patologia, né? Da anatomia patológica. Isso no caso de humano, né? Exato. E assim... essas todas, né, ferramentas, inúmeras colorações para verificar inúmeros componentes que os tecidos possuem, proteína, gordura, então tudo isso existe, né, uma diversidade muito grande, né, de possibilidades aí. Agora, no caso da macroscopia, que daí entra na minha praia, né? Que é o cadáver livre aberto, você contou, né? Mas não só cadáver. Olha só, o pessoal, quando a gente fala patologia macroscópica, o pessoal já pensa no indivíduo morto ou no bicho morto. Eu penso isso. Não. Quando uma massa, por exemplo, o animal foi feito uma OH e o animal tem ali uma massa no útero
e essa massa toda é encaminhada para o laboratório de anatomia patológica. Sim. É necessário se fazer um estudo macroscópico daquela massa, daquele tecido. Sim. Né? Então, qual que é a análise macroscópica? Dimensão, coloração, vascularização. Verdade. Então, eu tenho a patologia na macroscopia, mas num animal que permanece vivo. Faz sentido? Entendeu? Agora, tem o outro lado, que eu diria que é o, né, é o fim das contas, que é quando o animal vai a óbito. Sim. Daí eu não vou fazer só análise de determinados tecidos, eu vou fazer análise do cadáver inteiro, né? Por isso que quando eu uso o termo necropsia, que vai ser análise do morto, de algo que está morto, tá? Na verdade, a necropsia é um conjunto de técnicas, né? E a necropsia é uma das ferramentas da patologia. Faz sentido. Tá? Bem esclarecedor, né, professora? Porque às vezes o aluno não conhece esse universo. E, voltando, né, quando eu falei para você que na minha turma estava iniciando a deonto e a medicina legal, né? Até relembrei aqui, falei, tem casos que a gente vê no Cidade Alerta lá, que a polícia, no Fantástico. Na humana sempre foi comum. E hoje, com a mudança de comportamento, né, da relação homem-animal, tem aparecido mais procuras por verdades. Sim, né? Sem dúvida. Assim, aquela briga de vizinho porque ele envenenou meu gato. Olha, eu era clínico geral. Os caras estavam se pegando lá, tipo assim, ele envenenou meu gato, eu não envenenei. Doutor, dá um laudo, hã? Como assim, meu amigo? Eles queriam que eu dissesse que o gato morreu por causa... Eu falei, não é assim que funciona, o negócio vai além. Lógico, tem aqueles casos também que tem a perda e o tutor quer trazer uma verdade que na verdade existe para ele, comprovar algo para julgar aquele veterinário, e aquele veterinário também quer provar sua inocência. Então, hoje você é bastante procurada para isso, né? Sim. Na região, né, eu acho que, né, se não estou pecando no desconhecimento, mas eu acho que eu sou a única pessoa, assim, o único profissional que atua diretamente com isso. Eu acho que sim, né? Na região toda, às vezes em animal, própria São Paulo, do Rio de Janeiro, vem para mim. Toda a vida eu ouvi falar que era você quem fazia. E assim, eu percebi, né, durante esses meus poucos 20 anos de história na medicina veterinária, eu percebi que nos últimos 5 anos, especialmente, de 5 anos para cá, a busca tem sido muito grande e tem aumentado, né? Sim. E eu acho que você pegou num ponto que é importante, mas não é só ele, mas o primeiro é esse, a mudança da relação homem-animal. Então, se nós considerarmos, eu não vou falar nem 10 anos atrás, eu vou lá para os 20 anos mesmo, Sim. Tá? Há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, o animal, com algumas exceções, ele não era tão próximo do ambiente doméstico, do seu tutor, né? De quem cuidava. Então, ele ficava no quintal. Era o guarda, né? Era o guarda. Ele tinha, normalmente, né? Havia uma função, assim, nesse sentido. Tinha um porquê. Por que você tem animal? Era o vigia, não era o bem-estar, né? Alguns, sim, é companhia, sempre gostaram, mas era muito, assim, para cuidar do quintal, algo nesse sentido, né? Sim. E o animal morria, às vezes ele morria, tinha morte súbita, ou às vezes ele ia para um atendimento médico veterinário, ele ia a óbito, e o tutor aceitava. Sim. Não, morreu, vamos pro próximo, tipo isso, né? Vou pegar um outro, vou comprar um outro, enfim. Hoje não é mais isso. É um membro da família. Hoje o animal, ele faz parte do núcleo familiar. Sim. Ele faz parte da família. E quando ele vai a óbito, né? Seja lá no ambiente, uma morte súbita, algo que aconteça, ou ele vai para um atendimento e ele vai a óbito por conta do, né, após o atendimento, um procedimento cirúrgico, o tutor questiona. Sim. E ele quer saber os porquês, ele quer entender o que aconteceu com o seu animal. É como se fosse um filho. Injusto, né? Quem que aceita perder um filho sem entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Sim.
Então é isso, sem medo de exagerar, tá? Porque isso eu percebo no contato com os meus clientes, né? Então, assim, eu trabalho muito essa parte minha para lidar com esse luto dos clientes. Eu não posso deixar aquilo que é natural para mim, lidar com a morte de um animal, porque eu trabalho com isso, né? É minha formação, mas eu tento acolher esse tutor nesse sentido, porque realmente é muito intenso. É um sentimento muito intenso. Então, ele vem com o questionamento, tá? Eu quero entender o porquê que meu animal foi a óbito. Então, aumentou demais a demanda por conta deste motivo, por conta justamente desse tutor querer entender e, né, contratar o serviço. Ele vai até muitas vezes a uma clínica veterinária, daí é o meu colega que me indica, isso acontece muito frequentemente, ou ele vem diretamente me procurar. Né? Então, esse é o motivo, eu acho que esse é o primeiro grande motivo do aumento da demanda nessa minha área. O segundo motivo é por conta de muitos médicos veterinários que estão se formando, né? É inegável que nós temos um número muito grande de faculdades veterinárias abrindo no Brasil, tá? Isso é de conhecimento de todo mundo. E, infelizmente, muitas vezes, esse aluno ele sai da faculdade sem um preparo e sem o cuidado, né? E sem o cuidado de se aprofundar, né? Então, ele não se aprofunda, ele não vai fazer uma especialização, enfim. E aí... Reduziu bastante também a carga do início do curso para hoje, né? Hoje, antigamente o curso era mais horas, né? Sim, esse é um motivo bem significativo do aumento. Mas quem faz a faculdade é o aluno. Não, daí, então vamos organizar nosso raciocínio aqui. Porque é importante, você falava isso pra gente, né, gente? É vocês que vão fazer. Né? Então vamos lá, vamos nesse segundo, vamos destrinchar. Posso destrinchar um pouquinho? O microfone é seu, porque então tá bom. Então vamos destrinchar um pouquinho esse segundo motivo. Então vamos lá. Eu tenho muitas faculdades que abriram nos últimos 10 anos, né? Nós temos, agora eu nem sei direito quantos, mas eu sei que a gente já passou um número centenas ali de cursos de medicina veterinária que abriram nos últimos anos. E justamente abriram porque houve, né, uma permissão do nosso Ministério da Educação para redução do número de horas do currículo lá do médico veterinário, né? Então, quando eu me formei, o curso tinha que ser integral para poder cumprir com o mínimo de horas lá que o MEC exigia. Hoje, o MEC exige que o médico veterinário tenha cursado 4.000 horas de graduação, tá? 4.000 horas representa o quê? Representa um curso de meio período, seja ele manhã, tarde ou noite. Né? O que antes era manhã e tarde, hoje você pode fazer em um dos períodos. Isso é bom? Vamos lá. Isso é ruim? Vamos ver o ponto positivo e negativo de tudo. Que dá para olhar pelos dois lados. Eu também acredito nisso. Então, vamos dar notícia ruim primeiro, né? O que pode ser ruim, né? Depois a gente fala do que é bom. Então, o ruim é que você tem um curso, que é um curso que, lógico, ele não vai se aprofundar, é impossível em 4.000 horas. Então, você forma o quê? Um egresso, que é o aluno que sai da faculdade. Você forma um aluno generalista, então ele é um médico veterinário generalista. E ele vai ter que ter o compromisso da especialização. Ele vai ter que ter o compromisso do aprofundamento para poder ele ir lá, tratar um animal na clínica, fazer um procedimento cirúrgico. Aí é um compromisso dele com a profissão dele nesse aprofundamento, porque a faculdade, ela, pelo formato, ela vai ser generalista.
Tá? Se antes já havia essa necessidade, Isso. Rogério, você fez um curso integral. E você foi fazer o que depois do curso? Eu já me matriculei em 2 pós. Isso! Mas o modelo de consumo também mudou. Hoje eu percebo que o aluno, ele já tem essa consciência. Isso é muito bom. Ele tem essa consciência de, tipo assim, ele já quer, ele se apaixona ali. Eu quero ser ultrassonografista. Então pronto, você já falou o ponto positivo. É. Antes, o que acontecia com o veterinário que se formava num curso integral? Ele virava bacharel a vida toda. Bacharel a vida inteira, ele ia e fazia de tudo um pouco, ele não se aprofundava, isso limitava a medicina veterinária no Brasil. Por mais. Não, ele limitava a medicina veterinária no Brasil. Por quê? Porque não havia especialidades. Exatamente. Hoje a gente tem especialidade. Você levava um animal seu numa clínica com problema de pele grande, sem assim, que às vezes era difícil, você já estava retratando, e já tinha tido 10 diagnósticos diferentes, já tinha dado tudo pro bicho, e o veterinário continuava na tentativa e erro, Hoje faz junta médica. Não, hoje você tem o dermatologista, você tem o endocrinologista. Você sabe que às vezes eu vou anestesiar um paciente. Pra eu anestesiar, eu converso com o cardio e com o nefro. Então, se eles autorizarem, eu, na minha especialidade. Então, eu adoro. Eu recebo ali a ecografia, né? Normalmente dos doutores Guilherme, o Aquino, o Mateus, eles falam, Roger, acabei de fazer aqui no paciente. E a gente troca uma ideia, né? Não entra com tal medicação, mas entra com essa que vai ser legal. Beleza. Daqui a pouco até vai estar aqui com a gente a doutora Paloma, né? Uma convidada que já está agendada para vir bater um papo com a gente. A Paloma, Roger, fica de olho nisso aqui. E eu falo, que legal, cara. Para uma anestesia, então, eu tenho cirurgião, o clínico geral, o nefro, o cardio. Isso há 20, 30 anos praticamente não Não acontecia, tinha. Entendeu? Você tinha uma especialidade assim, era cirurgião, era clínico, cardio, que foi uma das primeiras, né, especialidades, assim. É verdade. Foi uma das primeiras, mas você não tinha essa... Hoje não, hoje a medicina veterinária, quando a gente fala em especialidade, ela está cada vez mais se aproximando das especialidades da medicina humana. E isso, queira ou não, foi consequência, ou é consequência, dessa faculdade generalista. Faz sentido. Né? Eu acho que uma coisa levou a outra. Eu não tenho muita dúvida olhando dessa disso. forma, eu acho que trouxe mais benefício. Sabe? Trouxe mais benefício, porque tinha aquela piadinha na faculdade, o médico veterinário tem que cuidar de 23 espécies, 50 espécies, nananana. Gente, não, desde o começo eu disse, eu não atendo silvestre, não é minha aptidão, não é minha aptidão, mas eu atendo um colega que ele é fera, entendeu? Mas você pergunta pra ele de anestesia. Deixa pro Roger. Deixa pro Roger, então, isso. Né? Então eu já sabia o que eu queria, né? Quando eu falo não atendo silvestre, na clínica geral, porque eu anestesio silvestre, Sim. né? Mas, pra mim, eu acho que é o melhor do mundo. Cada um cuidando daquilo que faz de melhor, né? Então eu acho fantástico. Eu acho que é um grande benefício. E aí vem aquela questão, né, que você também pontuou aí no início desse nosso tópico. Quem faz a diferença é o aluno. Com certeza. Então, a faculdade, ela tem, lógico, que tem uma estrutura física adequada. Verdade. E quando eu falo estrutura física adequada, ter ambientes específicos da medicina veterinária. Então, tem um laboratório específico da medicina veterinária, apresentar uma clínica veterinária, um hospital veterinário. Verdade. Então, tem que ter esse ambiente. Tem que ter um ambiente para o aluno trabalhar a parte de grandes animais, né? Seja no próprio hospital veterinário, seja numa fazenda, escola, também precisa. Então, primeira coisa, a estrutura física da faculdade é extremamente importante. Segundo, né, é o corpo docente. Então, hoje, quando eu vou contratar um professor, uma das coisas que eu busco, além da formação acadêmica dele, lógico, né, a titulação, porque isso é de extrema importância, eu busco também se ele
atua naquela especialidade. Faz sentido. Por quê? A faculdade, pensa comigo, faculdade é generalista. Então, vamos lá. Eu contrato um professor anestesista, um professor que dá aula de anestésio, Sim. anestesiologia. Só que ele não trabalha como anestesista. Uhum. Como que ele vai filtrar naquele tempo o que é de fundamental Faz sentido. importância para o aluno, para a formação dele? Faz sentido. Agora eu pego o Rogério. Eu pego o Rogério que está lá no dia a dia, anestesiando, conhecendo, vendo o problema, buscando Sim. solução. Aí eu coloco ele para dar aula para mim. Faz sentido. Ele tem a teoria, mas ele tem a aplicabilidade. E ele vai trazer para o meu aluno aquilo que realmente é importante, aquilo que é fundamental. Então, isso é importante. O corpo docente, eu falo, né? Não falando por mim que sou professora, mas falando no meu compromisso como coordenadora. O professor, ele é um personagem, né? Importantíssimo. Se você não tem um bom professor, o aluno não tem motivação, o aluno... Você tem ali... você abre um viés de descrédito. Então, assim, o professor é o centro das atenções ali do aluno, né? Eu acredito nisso. Isso é importantíssimo. Então, estrutura física, corpo docente. Agora, esse aí é o personagem principal, que é o próprio aluno. Estagiar, né? Isso é importante. Além de levar Você com concorda qualidade, comigo, né? Rogério? Se você tem uma estrutura, vamos dizer, nota 10, um corpo docente nota 10. Se o aluno não estiver nem aí, não vai adiantar nada isso. Não vai. Pode colocar 10 mil horas para esse cara, não vai. Não vai. O aluno é peça fundamental. No quê? No compromisso, no foco da formação dele. Então, estudar, aproveitar o conteúdo dentro da faculdade, fazer estágios, Ajuda né? bastante. Isso ajuda muito. Agora, tem o seguinte... Fazer estágios em locais diferentes. Faz sentido. Porque eu tenho alguns alunos que eles fazem estágio, querem fazer estágio no mesmo local ao longo da graduação. Não. Faça estágios em locais simples, em locais de referência das áreas que o aluno tem afinidade. Se possível, faça estágio numa área que você acha que você nunca vai trabalhar. Eu não vou trabalhar com equino. Um estágio equino, veja se é isso mesmo. Tudo isso vai desenvolvendo um raciocínio crítico importante para o aluno. E o aluno, ele consegue desenvolver o poder do questionamento. O questionamento é a principal busca do conhecimento. Uau. Quando a gente questiona, a gente busca. E isso é fundamental. E o estágio em vários locais ajuda muito nisso. E olha, é muito legal o aluno aprender isso, né? O aluno que está aqui acompanhando a gente, neste momento de graduação. Sabe que hora que eu aprendi isso na minha graduação? Aos 45 do segundo tempo. Né? Tem um professor que eu gosto muito dele, não sei se ele ainda está lá na Unip, que é o professor Fábio Jardim. Sim, está. O meu TCC, ele foi sobre o bloqueio do plexo braquial guiado por ultrassom e neuroestimulador. Cansa, né, de falar. E aí, né, por eu ter envolvido a ultrassonografia dentro da temática, foi o meu orientador, que era anestesista, e 2 ultrassonografistas na banca. E aí, né, eu tinha aquela na minha cabeça, aquela visão que quanto mais artigos internacionais eu colocasse, aquilo outro, o meu TCC ia ser mais lindo. E de certa forma, sim, mas ele me abriu a mente para uma coisa que é exatamente isso que você falou. Eu fiquei ali sendo interrogado, né, na banca, porque falava sobre ultrassom, e ele fez algumas perguntas, ele fez 2 perguntas que eu não sabia responder. E eu tava muito nervoso, e ele olhou para mim e falou assim, Roger, você já tá aprovado, pode relaxar. Eu tava tenso, assim, ele falou assim, relaxa, você já foi aprovado. Mas sabe por que eu tô fazendo essa pergunta pra você? Pra desenvolver em você o senso crítico. Não é porque você leu num artigo que é verdade. Tem artigo que não serve pra nada, ele é enviesado. Né? Ele foi fomentado por alguém pra alguma coisa acontecer. Assim como tem outros que foram muito bem elaborados. Então, relaxa, cara, você já tá aprovado. Ele me relaxou, ele falou assim, você tá aprovado.
Mas você, saindo daquela porta ali, você vai dar entrada num conselho. Ele falou dessa forma pra mim, cara. Cara, não esqueço. Foi muito legal isso quando ele falou isso pra mim. Saindo daquela porta ali, você vai atrás de do conselho e vai sair um número e você vai começar a atuar. E aí, como que vai ser? Tudo que te falarem, você vai acreditar? Cara, não, você tem que ter um senso crítico. É isso. Não deixa qualquer coisa ser só goela não, meu amigo. Começa a ler, começa a pesquisar. Quem que... Tá, eu li, mas quem que falou? Da onde que surgiu essa informação? Então, ele me colocou ele imputou isso em mim nos 45 do segundo tempo, né? Então, quando você fala para mim do aluno, ele ir desde uma clínica mais simples até aquela que é referência, é assim. É isso. O que que os caras estão fazendo? A gente fala mal às vezes da clínica popular, vamos, exemplo. Mas os caras ali estão se virando com o que pode, numa realidade totalmente diferente, para um público que também merece sim ter um atendimento veterinário. Assim como também é muito legal você ir lá e fazer uma toma de 36 canais no paciente. Cara, os dois universos são importantes para o aluno, para ele entender. E às vezes não é que. Pode ser que ele trabalhe naquela que ele quer, mas assim, ele também não julgar o outro, falar assim, o cara fez isso. Mas, velho, você sabe por quê? Né? Eu já aconteceu muito comigo, de chegar às vezes paciente no plantão e falar assim, olha, eu falar, é uma piometra. Como que trata uma piometra? Vai ser unânime todo mundo. Cirúrgico. Não faz antibiótico terapia na maioria das vezes. E aí o tutor chega e fala assim pra mim, olha, mas eu tenho a receita aqui de antibiótico que o doutor deu. Você olha e fala assim, que louco, né, esse cara dá antibiótico. Aí você vai conversar com o colega e fala assim, não, eu sugeri a cirurgia, só que o cara não quis fazer, não autorizou por condições particulares dele. E eu vou deixar de prescrever algo, eu tenho que pelo menos tentar de alguma forma. Prescrevi o antibiótico e ele assinou um termo dizendo que não queria que eu operasse. Aí a verdade vem à tona. Não foi o colega que, não opera não, tome aqui. Faz esse antibiótico. Não, ele se virou com o que ele tinha. É isso. Entende? Então, a gente tem esse senso crítico de começar a entender o porquê que o outro faz, olhar com carinho por que o outro faz, né? É importante, e o Fábio fez isso, eu tenho um carinho muito grande por ele ter feito isso. Não, isso com certeza, Né? isso é de... E eu acho que, né, dentro do que a gente faz como docente na área de medicina veterinária, na medicina como um todo, eu acho que é de fundamental importância o professor desenvolver isso junto com os alunos e trazer isso, porque às vezes falta a maturidade de entender. Né? Na minha faculdade, ninguém falava isso para eu fazer, ninguém instigava. E olha que eu fiz faculdade numa das melhores do país. Então, não, Jaboticabal. Tá, foi mal. Você falou Unesp, eu pensei que era Botuca. Não que eu tô julgando que você falou Unesp. Eu tô brincando. É que, né, a gente tem, não pode fugir a piada. Mas... muitas vezes é o professor que tem que trazer aquilo para o aluno para desenvolver essa maturidade dele, porque às vezes o aluno não sabe mesmo. Às vezes o aluno está fazendo estágio no mesmo local porque ele acha que é melhor assim, que cada vez ele... Mas não, ele tem que se abrir para outros horizontes, porque é isso que vai formar, que vão se juntar as pecinhas ali e ele vai começar a questionar. E é aquilo que eu falei, questionamento é a maior fonte do conhecimento, né? Sim. A gente falou com a Janaína professora, coordenadora e com a Janaína patologista. Eu percebia na faculdade, eu acho que vai calhar com esse assunto aqui de praticar, estagiar. Eu via que tinha muito aluno que te procurava, né, para iniciações, né? Então, hoje tem buscas da professora Janaína para fazer iniciação em patologia, para unir essas duas Janaínas. Sim. Eu falo que eu sempre... eu tenho uma paixão muito grande pela patologia, né? Tá até tatuado aqui no... Que legal. No meu corpo. Mas, assim, eu gosto de fazer pessoas, alunos também apaixonados por patologia. Sim. E eu sempre consigo, em toda turma, tem alguns que realmente pegam uma paixão na área e vêm em busca de fazer estágio na área. Eu encaminho, muitas vezes indico, ou então vem buscar para fazer comigo. Ontem mesmo, eu fiz a necropsia numa égua, né, porque houve uma solicitação de um aras, e na hora, o que eu faço? Eu ligo para os meus alunos que eu sei que são apaixonados para poderem ir comigo e aprender.
Então, assim, eu tô de férias da graduação, da coordenação, tudo, mas eu não consigo, quando eu vejo algo que realmente vai ensinar meus alunos, eu entro em contato. E foram, né? Foi a minha auxiliar que sempre vai, mas foi um aluno da graduação que é apaixonado por cavalo, inclusive o aniversário dele é hoje, e ele falou assim, professora, você me deu o meu presente de aniversário, que foi te acompanhar para fazer essa necropsia. Então, assim, e ele tava, eu vi que ele tava, sim, vibrando com essa experiência. Então, fazer isso é muito bom. E sempre tenho alunos de iniciação científica, né? Muitos me procuram, vou ser bem realista com você. Muitos me procuram, mas poucos ficam. Né? E a minha maior peneira é deixar o aluno buscar, e se ele me trouxer de volta, faz sentido. Ok, ele é meu aluno. Se ele demorar para voltar, eu não vou orientar a iniciação. Mas ao longo desses anos, eu fiz trabalhos assim muito bons de iniciação científica, trabalhos que eu mandei para o exterior, trabalhos que receberam até, eu não vou dizer uma premiação, mas como se fosse uma honra de qualidade de trabalho, por conta do impacto, né, do trabalho de iniciação científica. Então, assim, eu sempre tento também eu sempre tento despertar no aluno esse gosto pela ciência, porque o aluno que gosta realmente de pesquisar, ele nunca vai deixar de buscar o conhecimento. Uma coisa leva a outra. Eu lembro uma vez que você me contou sobre uma iniciação que mudou o comportamento até de uma comunidade ali no litoral nosso, sim, né? Sim, eu fiz algumas orientações junto com o projeto Argonauta, com o projeto também Tamar, né? Em que eu coloquei alguns alunos e eles acompanhavam o resgate de animais já doentes. As tartaruguinhas. As tartarugas, e que iam a óbito. E aí eles acompanhavam as necropsias, a gente fazia análise de todo o material necropsiado. E assim, num período em que a gente fez alguns trabalhos, a gente encontrou inúmeras tartarugas que acabavam indo a óbito pela ingestão de lixos, né? Então, redes de pesca... Tinha o canudo? Hã? Tinha o canudo? Olha, eu preciso dizer que eu nunca encontrei um canudo em nenhuma tartaruga. Mas olha, saco de lixo, corda, barbante, redes de pesca, né? Os fios, enfim, isso muito. Tampinha de refrigerante. Dava para perceber que era mais o lixo do turismo, assim, do banhista, ou também da atividade que eles tinham ali de pesca, essas coisas? Ambos, mas assim, lixo de turista eu acho que ainda era porque tinha muitos pedaços de saquinhos mesmo de lixo, plástico. Entendi. Né? A gente encontrou demais, e assim, com obstruções graves no trato digestório. Então esse foi um dos trabalhos, né, que foi muito elogiado, que eu levei para os Estados Unidos num congresso, e isso, né, e o projeto em si, mostrar para essa comunidade, para os turistas, né, o que o lixo, o impacto desse lixo, que às vezes ele acha que é inofensivo, é só uma tampinha de refrigerante. De conhecimento, às vezes, não é por maldade, né? Ele não sabe, por exemplo, quando a maré sobe, aquela tampinha de refrigerante que tá lá na areia, ela vai para o mar. E ela vai para o mar e um animal vai achar que é um alimento e vai ingerir aquele alimento, né? E aquilo pode levar a óbito, e assim, não é tão difícil que isso aconteça. Então, são trabalhos sempre, né, eu não tenho especialidade em vida marinha, em animal silvestre, mas sempre são trabalhos assim que me motivam muito, porque mostra, né, o trabalho, a atuação do médico veterinário também, né, com o meio ambiente. Sim. Né? Então, isso é muito bonito, né? E os alunos amam, né? Os alunos amam ir a campo, os alunos amam pôr a mão na massa. É muito bom ver o brilho no olho deles. Não, isso demonstra, né, a importância do médico veterinário, que ele não é o cara que cuida do cão e do gato apenas, né? Exato. Sim, mas
vocês fizeram que uma comunidade mudasse um comportamento, às vezes, que eles não sabiam, né? E às vezes cobrar do turismo também, né? Vamos criar uma campanha, aí já entra para outras questões até mesmo de prefeitura e etc. Mas assim, vamos criar uma campanha de coloca seu lixinho aqui, que vai salvar muita tartaruga, né? E você me fez lembrar, porque assim, a importância do médico veterinário, ela tá em muita coisa, né? Para um alimento de origem animal estar na prateleira do supermercado, a gente tá envolvido, né? Até o próprio mel. Parece que é bobeira, né? Mas tem que ter ali. E eu lembro que uma vez, numa semana acadêmica, eu estava conversando com um veterinário das forças militares. E ele começou a palestra, foi muito legal. Ele falou assim, aposto que vocês acharam, né, que o veterinário no exército, ele cuida do cavalo e do canil. De certa forma, sim. Mas vamos imaginar uma situação, olha que doido. E é legal esse raciocínio dele. Ele falou assim, vamos imaginar uma situação que a gente vai para uma guerra. E aí tem o galpão onde eu vou guardar comida. Só que aí essa comida foi contaminada com um protozoário. Imagina toda a sua tropa com giardia. Perderam a guerra, filho. Com diarreia ainda. Então, ele falou assim, o veterinário, ele é o cara da vigilância sanitária, né? Que ele tá ali para cuidar, não é só do bicho. Não. Ele tá para cuidar da saúde, às vezes, né, do humano. Então, às vezes quando a gente faz ali a vacina num cão, num gato, né, sabendo do caráter zoonótico do que a gente está prevenindo, a gente está sim prevenindo a saúde da família, porque eu tenho o Davizinho, né, sempre eu mostro foto dele na internet aí, e tem a Chloe, né, desse comportamento que você falou, lá em casa não é diferente, é um ser da família. Sim. E ela dorme na cama com a gente, então ela sim, ela gosta de, a hora que ele tá brincando, ela dá aquela lambida nele, ele beija, ele põe a mão. Então, o veterinário, de certa forma, ele cuida da saúde, como que eu posso dizer, da produção de alimento, né? Sim. Teve uma vez, eu tava conversando com você, eu com a Janaína, a gente fez um curso junto uma vez, muito legal, tá, gente? Essa mulher inspira as pessoas. E a gente foi fazer um curso, você tava contando de um caso, cara, esse caso não saiu da minha mente, Janaína, que de uma ração de equinos que vocês encontraram que a produção estava inadequada. E eu falei, caramba, cara, a gente acha que a Janaína tá aí só mexendo em cadáver. Não, ela tá pirando na produção do alimento que, não sei, eu falei, que loucura, né? Então é muito além, né? Qual foi o caso mesmo que você tava falando? É muito além, né? Eu vou mais aprofundado que você. Eu vou dizer que o veterinário é o único profissional que vai cuidar da saúde humana, da saúde do animal e da saúde do meio ambiente. É verdade, né? É verdade. Então, a atuação do veterinário vai causar um impacto, né, nessas três dimensões. No próprio Covid teve uma atuação do veterinário no início ali, na produção de vacina. Sim, sem na hora dúvida. eu lembrei de uma aula do professor Ferrari, eu falei assim, vamos fazer aquela, como que é o nome? De rebanho... a imunização de rebanho, é isso. Eu lembrei, porque a gente tem aula de saúde pública, né? Eu falei, lembrei da aula do professor Ferrari. Com certeza, né? Não, o veterinário é um profissional, assim, que ele vai atuar nas três dimensões, né? Não tô puxando sardinha pro nosso lado. Faz sentido, sim. Isso é fato, né? Como você mesmo mencionou. Desde ali do animal que está no ambiente doméstico, como a produção de produtos de origem animal. Parar para pensar a quantidade de alimento que tem origem animal e tem atuando um veterinário para o controle de qualidade, porque nenhum outro profissional pode trabalhar com esse controle de qualidade. Verdade. Nem o engenheiro de alimentos, nem o nutricionista, nada, é só o médico veterinário. Que garante que o alimento chega ali E sem contar que hoje o médico veterinário, ele é um profissional que ele faz parte do nosso Sistema Único de Saúde. Sim. Né? Então, assim, por aí a gente já sabe, né, a importância que tem do ponto de vista de saúde pública. Sim. Mas, enfim, voltando pro caso, eu fujo, mas eu volto. Eu adoro te ouvir, professor. Eu acredito que o aluno que está assistindo, né? Agora, esse caso específico do equino, né? Não foi um, infelizmente, foram vários no estado de São Paulo, alguns aqui na região do Vale, houve uma morte, né, em cadeia, assim, desses animais durante um período de uma semana, alguns dias, com sinais clínicos, assim, muito semelhantes uns dos outros, né, sinais neurológicos graves mesmo,
e gastrointestinais também. E aí me contrataram, né? Uma propriedade me contratou porque ele havia perdido alguns animais e outros já estavam doentes. E aí eu fiz a necropsia em 2 animais que foram a óbito ali. E colhi materiais, a gente mandou tudo para análise, inclusive da alimentação desses animais, e a gente conseguiu chegar, né, juntamente com a equipe toda envolvida, de que era ração contaminada por uma substância, né, por um mau processamento daquela ração. Então, uma determinada substância, né, a monenzina, que é utilizada na produção de ração dessa parte para ruminantes, né, é uma substância importante para a espécie, só que possui uma dose letal, uma dose pequena letal, né, que já é letal para a espécie equina. E a ração, ela foi produzida para os ruminantes, depois produzida pelos equinos. E um pequeno resíduo que foi deixado no equipamento, né, levou a essa situação ali bastante complicada, né, principalmente para os animais, enfim. E aí a gente, com o trabalho, conseguiu verificar que tratava-se disso mesmo. Então, e aí, né, com certeza houve... Você foi solicitado o quê? Por uma associação? Não, foi por uma propriedade, por um aras, que perdeu alguns animais em decorrência do consumo. O legal é que o que embasou tudo foi o meu laudo, e o meu laudo serviu também com base para outros, né, para outros locais que também compraram da mesma marca. Exatamente, em que houve a mesma situação, com os mesmos sinais clínicos, enfim, as mesmas lesões. O patologista, ele também é perito, né? Ele pode ser perito tanto concursado, Sim. né? Como também tem uma outra situação que ele é solicitado para um processo. Na verdade, né, Rogério, qualquer médico veterinário, ele pode trabalhar como perito. Por exemplo, um colega nosso, médico veterinário, fez um procedimento cirúrgico, não com você anestesiando, com outro colega, e aí o animal foi a óbito, né? E por algum motivo, o tutor acionou, né, judicialmente, pedindo, às vezes é um processo civil, às vezes é criminal, às vezes é um ético, né, mas enfim, por conta do óbito daquele animal. E aí, ele precisa se defender. Claro. Então, ele pode sim contar com um colega especialista ali na anestesia, na área de anestesiologia, para fundamentar a parte da anestesia que foi realizada com aquele animal. Você vai estar como um perito na sua área. Faz sentido. Né? Sabe por que eu chamo essa atenção? Eu tava pensando aqui, né? Eu acredito que as pessoas devem pensar assim, o perito... Desculpa a palavra, é um cara pra me ferrar. E não. Porque hoje tá tudo muito assim, acende. Você acorda no outro dia, a internet tá assim, contando aquele caso. Eu costumo dizer que existem 2 tribunais, né? Existe o tribunal onde você pode se defender legalmente, né? O cara aciona. Eu posso te processar, Janaína, pelo jeito que você falou comigo. É um direito meu. Sim. Agora, se aquilo vai, né, dar certo ou não, mas você tem o direito de defesa legal. Então... vamos imaginar uma situação que aconteceu e o cara publicou. A gente vê casos hoje de pessoas que às vezes têm uma relevância, tem tantos seguidores e contam uma história e o pessoal, sem saber o que está acontecendo, né, vai lá e julga, massacra aquela clínica. Não, porque eles são mercenários, não sei o que. Não estou defendendo, pode ser que tenha sim ocorrido algo incorreto. Mas... ele tem o direito de se defender legalmente. Então, ele é julgado ali num tribunal que eu posso dizer que é um júri popular, né? Pessoas que não sabem o que está acontecendo. E aí, quando você coloca aquele cadáver, como você mesmo disse, um livro aberto, te conta uma história, você fala, estão contando uma história que não é real. Ou, às vezes mas calma aí. Existe um juiz para julgar e dizer o que vai acontecer, né? Então, eu hoje, pelo que você me contou, eu acredito que também...
é um mecanismo, a patologia, né, macroscópica, é um mecanismo de defesa do próprio médico veterinário. de você trazer a público. Ó, estão me acusando Exato. disso, mas existe um laudo que diz isso, aquilo, outro, né? Então, como eu estava falando, qualquer médico veterinário pode ser um perito da sua área de especialidade. Aí ele tem que ter competência naquela área para poder atuar dessa forma, tá? Mas existe o perito forense, né? Porque existe a patologia forense. Esse ramo da patologia forense é o quê? É aquela patologia que vai explicar, que vai detalhar os eventos que levaram ou àquela lesão, aos maus tratos, ou ao óbito, né? Do ponto de vista com cunho jurídico, né? Por isso que vem esse nome de forense, né? Forense de fórum, de júri, né? Então, eu atuo nesta área, na área de patologia forense. Eu sou uma perita nesta área. Que legal. E também atuo como assistente técnica pericial. Então, às vezes, o que acontece? Só vou, assim, explicar brevemente. Então, às vezes, o tutor, vamos falar do tutor, né? O tutor busca o meu trabalho por conta de um óbito que o animal teve, que está pouco esclarecido, ou que ele tem até já evidências do que pode ter acontecido, não só por conta de erro do médico veterinário, mas às vezes até um crime, né? Que às vezes é um desafeto ali, como você já mencionou, do vizinho, enfim, alguma coisa assim. Então, ele vem até mim com uma situação, né? E se for para eu fazer, são duas coisas diferentes, tá? Sim. Eu posso fazer a necropsia, e da necropsia eu gero um laudo necroscópico. Esse laudo necroscópico, ele é apenas embasado nas alterações macro e microscópicas observadas. Por que micro? Porque durante a necropsia eu colho o material muitas vezes para fazer as análises, tá? Então, quando eu faço a emissão de um laudo descritivo, fotográfico de todas as lesões observadas, né, lesões referentes ao antemorte, eu sou completamente imparcial. Ah, sim. Não importa se foi XYZ que me contratou. Tudo que for falado e concluído é baseado em evidências e na literatura. No entanto, que quando eu vou elaborar o meu laudo, a conclusão do meu laudo, eu vou na literatura científica e tem lá as minhas referências. É referenciado o laudo, né? É importante. Exatamente. Sim. Então, esse é um dos meus trabalhos, né? O segundo, daí é assistência pericial, técnica pericial. Como que se trata essa assistência? Vamos dizer, vou até falar de um caso que aconteceu, um exemplo prático. Então, eu fiz o laudo necroscópico. Sim. Emiti o laudo, dei para o tutor. Acabou, meu trabalho com ele foi aquele. Tutor, em posse desse laudo, foi na justiça e entrou com um processo. Sim. Pedindo danos morais, ressarcimento, coisas desse tipo. Sim. A causa, o lado, né, que estava sendo acusado, digamos assim, o réu, né? Eles têm o direito de se defender. Sim. Daí ele se defendeu, né? E colocou lá, como uma das partes da defesa dele, inclusive um médico veterinário que trabalhou para ele como um perito ali para ajudar na argumentação, enfim. Daí a tutora me buscou. Doutora, você ajuda a gente a fazer a resposta? Ah, sim. Daí não é mais a doutora Janaína que fez a necropsia. Agora eu entro como
perito, com a perícia, com assistência técnica pericial. Ah, faz sentido. E aí eu pego toda a argumentação que foi feita pela parte contrária e eu vou corroborando ou refutando, mas tudo em cima, baseando-se na literatura científica, né, em evidências. Sim. Então isso daí eu sou parcial, né? Porque daí eu sou contratada como assistente técnica pericial. Faz sentido. Daquela parte. Só que assim, quando eu falo que eu sou parcial, nada que eu escrevo eu não coloco comprovação da literatura científica, nunca tem achismo. Quando você fala o parcial aí, é comprovar aquele ponto de vista. Exatamente. Né? Não é que eu tenho que inventar uma história porque ela me contratou. Jamais. Né? Que você falou, às vezes eu corroboro com o que o colega disse. Exato, né? jamais. Faz jamais. sentido, eu só tô querendo provar esse ponto de vista que é. E aí, esse trabalho meu, né, tanto da parte necroscópica como dessa assistência pericial, aí é algo mais específico da minha área mesmo, né? É algo mais que requer esse conhecimento, que eu falo que eu não adquiri só nos livros, né? Eu adquiri muita coisa que eu vivenciei ao longo desses anos, né? Então, é algo que eu fui construindo aos poucos, né? As pecinhas foram sendo colocadas ali aos poucos, mas... Eu brincava com um colega que fazia plantão comigo, que a versão Grey's Anatomy da veterinária é a Grey's Anápolis. Agora a gente já pode ter a versão CSI, né? Pois é, quase isso, viu? Tem vezes que eu pego uns casos que eu me sinto assim no CSI mesmo. Não é? Não, você contando da medicina forense, eu falei, uau, é bem isso, né? É bem isso. Vamos descobrir o que gerou isso, né? Já tiveram casos assim, de eu fazer exumação. Uau. Só que assim, na medicina veterinária ainda aqui no Brasil, a gente ainda tem pouco recurso em relação a isso, né? Para análises. No ser humano não, né? Você faz a exumação, eles conseguem analisar... Leva-se em consideração também, porque assim, o enterro hoje veterinário, ele não... Alguns hoje tem aí as empresas que fazem com urnas e tudo mais. Não, às vezes o cara tem uma propriedade em terra, não tem o caixão. Exato. É um agravante? É um agravante. Né? E também enterra em qualquer lugar. Aonde está esse cadáver hoje? Não sei. Então, mas eu acho que o que ainda é mais limitado são os serviços para análise desse material, já em decomposição. Que no Brasil, no mundo, para humano, ok, tem. Agora, para a nossa área da medicina veterinária é mais limitado. É que assim, o corpo ele se altera por causa da heterólise, né? Autólise inicialmente, bioquimicamente, né? Lembra? E depois começa a heterólise, porque a gente tem uma flora. Exato, né? exato. Você me ensinou isso muito bem. Mas você leva em consideração isso. Só que aí eu tenho outro agravante que é as bactérias de solo. Sim, não só do próprio cadáver, como do meio ambiente. Aí não sei como aquele solo foi tratado também, tem coisas bioquímicas que vão ocorrer. Sim, sem dúvida. Nossa, então o negócio é bem além. É complexo. Janaína do céu, eu ficaria até amanhã conversando. Eu acho que também, viu? Não é? Você volta, foi um prazer. Eu tava bem nervoso. A gente tá aprendendo, né, gente? Né? Eu não sou repórter, eu tô aqui com o compromisso de trazer algo legal pro estudante, né? Então, que esse nosso papo, que um tópico ali, a gente descubra novos patologistas, ou que não, mas a hora que a gente tocou naquele tema de quem faz a faculdade é o aluno, né? Você possa também olhar para si e falar assim, eu preciso fazer algo a mais. Hoje, olha eu aqui, né, excedendo meu tempo. Como eu falei que a gente mudou o mapa mental que era cronograma, sabe como a gente hoje fala que eu sou preguiçoso? Eu sou procrastinador. Hoje é né? o novo gente, nome. Desculpa, procrastinação é que você tem preguiça, levanta daí e faz. Eu vou deixar para depois, porque é preguiça. Então, é nome novo para coisa velha. Fale um defeito seu, eu procrastino. Você é preguiçoso, meu amigo. Então, vamos lá, pare de procrastinar, né? Se você tem paixão por alguma área, busque aquele estágio com um cara referência, ou às vezes já comece a estudar uma pós-graduação. E se não, gente,
como a Janaína falou, vai estagiar em várias áreas e descobrir aquilo que você sente prazer em fazer, né? Eu hoje pude ver o prazer que você tem quando você fala, né, da docência e É, também da patologia, né? A gente vê que você fala com amor naquilo, né, cara? É piegas, vai, eu sei. Mas assim, é verdade. Quem conhece a Janaína sabe o quanto ela é apaixonada porque ela faz, né? Mas foi um prazerzão. eu Obrigado de que coração. Volte, viu? eu vou voltar. Foi mais fácil do que eu imaginava, porque eu também estou estreando, né? Me estreia, então Ó, aqui essa nessa mulher. versão digital é com o Essa mulher fica o Rogério. dia inteiro falando para alunos, ensinando gente. Na época de pandemia foi digital, foi por É, Zoom, isso é né? verdade. Não gosto A nem de única diferença é lembrar que não dessa tem aqueles época. olhinhos mirados em você, né? É, Tipo, é. dos alunos. Mas Mas não, mas foi um prazer estar aqui, poder contribuir para o seu canal. Eu vejo, tenho acompanhado desde o início. E com certeza, o conteúdo que você traz lá, você sabe que eu te indico para os meus alunos. legal, E o obrigado. conteúdo que você traz é um conteúdo científico, é um conteúdo de qualidade. E Obrigado. assim, é esse compromisso que a gente precisa para a medicina veterinária. Eu acho que nós, médicos veterinários, a gente precisa estar ali em comum para esse Sim, objetivo. Né? Às vezes fala que a nossa classe não é muito unida e tudo mais. Realmente, às vezes acontece, mas isso acontece em todas as áreas. é. O que a gente precisa é de profissionais com compromisso com a nossa área e com aquilo que se propõe a fazer. E deixar essa preguiça de lado, né? Né? E achar que vai encontrar algo pronto. A gente não encontra algo pronto, a gente constrói. E eu falo que é uma construção, sabe aquela construção de casa que nunca acaba? Esse é o conhecimento. Sim, Essa tem que ser a base da nossa formação. Aquela casa que a gente sempre precisa colocar, fazer um ajuste, uma manutenção, isso é o que a gente precisa fazer da nossa profissão. A gente nunca deve achar que tá ok, tá tudo bem, não preciso mais estudar. A gente sempre tem que aprimorar. E o teu canal, ai, né, o teu obrigado. conteúdo, com certeza ajuda, porque me ajuda a lembrar muita Ah, é? coisa que eu já tinha esquecido. Eu olho lá e falo, não, é Eu lembro de verdade, muita ele tem coisa quando eu vou razão. produzir. Isso Eu é muito tinha bom. tive Parabéns, um viu? mentor, gostava muito dele, ele falava assim: estude tanto para poder dizer não sei. É Não isso. é? Chega uma hora que você fala assim, meu, eu estudei tanto pra saber que o negócio é muito além, Exato. que eu preciso buscar mais ainda. Porque a hora que você achar que sabe tudo, meu irmão, aí lascou. Aí Aí, você não aprende não mais. é? De coração, obrigado. É um prazer te chamar de amiga. Eu sempre falo isso, né? É um prazer te chamar de amiga, é um prazer. Eu encho o peito, gente, pra falar pra galera. Eu falo, às vezes eu tô com outros colegas, por exemplo, de outros estados, eu falo assim, eu fui aluno da Janaína. Eu fui aluno da Janaína. Coisa boa, fico Você, feliz. professor Raduan, são pessoas que eu tenho orgulho em dizer que eu fui aluno, viu? Ai, que Obrigado bom. mesmo por tanto conhecimento. Gente, vamos lá. Vocês sabem, né, que para isso aqui acontecer tem que ter alguém pondo música, né? Senão a gente não dança. Então, quero agradecer o Hub, né? Hub, essa infraestrutura, diga-se de passagem, é o Ale que comanda tudo isso aqui. O Ale é um cara muito especial na minha vida, porque é meu irmão gêmeo. Junto com ele tem uma equipe, né? Tem o Léo, que também é um dos cinegras que ajuda bastante, é um cara do bem. E o Gui que pilotou hoje aí. Gui, obrigado, né? O moleque é fera, eu sou fã também. É uma equipe fantástica. Eu chego aqui no Hub, cara, tem dia que eu falo assim, meu, eu preciso gravar, porque a gente começa a conversar com a equipe aqui, é fantástico. Então, você aí que está querendo produzir seu infoproduto, entra no Instagram do Hub, vê o que eles têm aí de solução, né? Às vezes você não quer produzir dentro de um estúdio, eles vão até você, levam uma infra, né? Uma captação de áudio bacana. Sabe o que eu descobri também esses dias? Que às vezes para você trafegar aquele criativo, ele tem que ter qualidade mínima. Então, se você não tem uma captação de áudio ou de vídeo interessante, você não vai conseguir fazer aquilo dali ir pra frente no tráfego pago. Então, tá interessado, tá querendo começar no mercado digital, comece com o cara certo, comece da maneira certa, com os caras que entendem. Então, o Hub, ele tem aqui vamos dizer assim, um braço que é só pro infoprodutor. Então, você que está interessado, entra no Instagram do Hub aí, chama a molecada no DM lá, que você vai ver que vai ter uma aula do que é mercado digital. E meu grande amigo André da Altec. Sou apaixonado por produtos Altec. Hoje eu anestesiei 2 coelhos, usei mini baraca, usei o meu vaporizador calibrado, que me dá uma segurança fantástica. André, obrigado pela parceria. É um cara que olha com carinho para veterinário. Então, eu tenho prazer também de falar da Altec. E é isso. A gente está no Instagram.
A gente tá no TikTok, a gente tá aqui no YouTube. Você que chegou até aqui, se não tá inscrito, se inscreva. Vai lá no Instagram e me siga, né? E sabe uma mãozinha que tá aqui? Clica nela, ajuda pra caramba, gente, por favor, tá? E esse podcast, assim como os outros, vai ter o áudio no Spotify. Então você pode também. Ah, quero ir pra academia ouvindo a voz do Roger. Olha que legal. Não, eu quero ir pra academia e aprender um pouco mais. Põe o fone de ouvido lá e acompanha a gente no Spotify. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Tá bom? E é isso, gente. Espero que isso tenha mudado alguma coisa na sua vida, tenha trazido algo de bom pra você. E a gente tá junto aí pra descomplicar a veterinária.